Bom, Luísa, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, aqui coloquei aqui a lista de exercícios. É, Qualquer dúvida que você tiver na resolução, você pode me parar, tá? A gente vai resolver ela juntos, beleza? Essa aqui é a segunda lista de exercícios, a lista que eu coloquei lá na plataforma. E o primeiro exercício da lista, essa lista já é uma lista preparatória para o simulado. O primeiro exercício da lista, segunda lista de exercício, ele fala o seguinte: uma esfera condutora pontiforme de carga elétrica 2 microcoulombs gera um campo elétrico em torno de si. Considerando um ponto P distante 3 centímetros dessa esfera e o vácuo como sendo o meio, determine. Aí, Luiz, olha só, quando você pegar para fazer esse tipo de exercício, pessoal, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão olhar as unidades de medida. Ó, eu tenho aqui microcoulomb e aqui eu tenho centímetro. Quando a gente calcula campo elétrico, força elétrica, as unidades de carga, por exemplo, tem que estar em coulomb. Eu tenho que ter minha unidade de carga, que é o quê? A unidade desse cara aqui tem que ser dada em coulomb e não em microcoulomb, igual foi dado aqui. E a unidade de distância, a distância tem que ser dada em metro. Distância tem que ser dada em metro. Deixa eu só ver aqui que alguém... Vou ver aqui o chat. Isso, muito bem, Luiz. O centímetro vai ter que virar metro. A gente vai ter que fazer ele, transformar ele para metro. Quando eu quiser falar de uma coisa, eu vou usar o microfone, para você não ficar voltando toda hora. Beleza, tá bom, obrigado. Aí na primeira aula, eu passei os múltiplos e submúltiplos. A gente tem aqui esse micro. Eu sei que, ó, os submúltiplos, eu tenho o mili, que é o mzinho, eu tenho o micro, que é aquele mi ali que a gente viu, a gente tem, e a gente tem o nano. Essas letras aqui, elas são submúltiplos e elas já têm valores definidos, valores específicos. Esse mili é equivalente a 10 a menos 3. Aí eu vou dividir basicamente por 1000, né? O micro é 10 a menos, milha é 10 a menos 3. O micro, que é essa letra aqui, que apareceu no enunciado, ele vale 10 a menos 6. Então, esse é o micro. E o nano, ele vale 10 a menos 9. A gente já tem que ter noção disso aqui, ó. O micro, 10 a menos 6, o milha, 10 a menos 3 e o nano é 10 a menos 9. Como ele me deu a carga aqui 2 microcoulombs, como que fica essa carga em coulomb? Ó, o micro vale quanto? O micro vale 10 a menos 6. Então, só substituir o micro por... Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6? Isso aí. Muito bem. Então, a carga eu vou fazer aqui em cima, tá? Vou fazer aqui, ó. A carga, então, dada no enunciado é de 2,0 vezes 10 a menos 6 coulombs. Pronto. Essa é a carga dada no enunciado. Transformei de microcoulombs para coulombs. Agora, eu tenho que transformar também a distância. Ó, a distância foi dada em centímetros. Eu sei que 1 centímetro, aí eu tenho as escalas, né, de centímetro para metro. Eu vou voltar quantas casas? Eu tenho, ó, metro, decímetro e centímetro. Ó, de centímetro para metro, quando a gente andar da direita para a esquerda,
a gente vai, cada casa que a gente andar essa aqui, a gente vai dividir por 10. Então, de centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10. E de decímetro para metro, eu vou dividir também por 10. Divido aqui por 10. Então, cada casa que a gente anda divide por 10. Então, de centímetro para metro, eu vou pegar 3 e dividir por 100, que é 10 vezes 10. Eu vou andar 2 casas. Então, isso é equivalente a 1 centímetro, equivale a 10 a menos 2 metros. Agora eu já posso jogar direto. Aí eu tenho 3 centímetros. Os centímetros equivale a 10 menos 2. Então, a distância dada em metros vai ser... Quanto que vai dar essa distância? Três centímetros vai dar 3,0 vezes 10 a menos 2 metros. Que o centímetro vale metro. Então, no lugar do centímetro, eu substituo por 10 a menos 2 metros. Então, tá aqui, ó. Transformei. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a prova do PISME é fazer essas transformações. Tudo bem, Luísa? Tudo. Beleza. Agora, olha só, tendo feito isso aqui, agora eu vou para os itens. Ó. O item A, ele pede a representação vetorial do campo elétrico gerado por essa esfera. A representação vetorial, ó, a esfera. Essa esfera, ela pode ser considerada como sendo uma carga pontiforme, né? Ele não falou aqui. Ah, ele disse aqui, ó, uma carga condutora pontiforme. E aí, eu posso fazer representação da seguinte forma. Heloísa, fala para mim, essa esfera, ela tem carga positiva ou negativa? Positivo. Ah, positiva. Se fosse negativa, teria aqui um menos 2 microcoulombs. Então, eu sei que essa esfera, essa carga é uma carga positiva. Então, tá aqui. E agora eu vou fazer a representação do campo em torno da esfera. Vou já fazer aqui, de imediato, tangentes às linhas, né? Tenho aqui o campo gerado em torno dessa esfera. Agora, Heloísa, aqui o que eu tenho que pensar é o seguinte. O campo de uma carga positiva é um campo repulsivo. É um campo que aponta para fora. Já o campo de uma carga negativa é um campo atrativo. É um campo que aponta para dentro. Nesse caso aqui, o meu campo, ele vai estar apontando para fora ou ele vai estar apontando para dentro? Para fora? Por quê? Porque é positivo. Ah, então tem um campo elétrico aqui que ele aponta para fora, ó. Tá aqui. Então a representação vetorial desse campo pode ser essa aqui, ó. E aí eu tenho que colocar aqui o vetor campo elétrico. Tudo bem? Tudo. Difícil? Não. Beleza. Aí no item B ele pede, ó, o campo elétrico no ponto P. O ponto P está a 3 centímetros da esfera, ou da carga. Então, basicamente, eu tenho aqui a carga positiva. Eu tenho aqui o ponto P, a essa distância D da minha carga. Ele quer saber o valor do campo elétrico, o campo elétrico no ponto P. A gente pode calcular esse campo elétrico usando
Heloísa, a expressão do campo elétrico. O campo elétrico, a expressão dele é o E, que é o do campo elétrico, é igual a 1, ele fala que é o vácuo, né? Então vai ficar 1 sobre 4 π epsilon 0, 4 π epsilon 0. Para quem não está acostumado com essa notação 1 sobre 4 π epsilon 0, esse 1 sobre 4 π epsilon 0 é o K, que aparece aí muitas das vezes nos livros, vezes o módulo de Qzão sobre d ao quadrado. O campo elétrico ele cai com o quadrado da distância. Uma pergunta. Sim. Na letra A, eu precisava colocar o desenho só? Só fazer o desenho. Ele pede só a representação vetorial. Ó. Eu não preciso fazer conta no item A, não. Por nada. Então, aí no ponto P, a gente pode calcular o campo elétrico usando essa expressão. E igual a 1 sobre 4 π epsilon 0, módulo de Qzão por d ao quadrado. Esse 1 sobre 4 π epsilon 0 aqui, ele vai ser o nosso K0, que é aquele que vale 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Só que, em vez de eu escrever o K, eu coloquei 1 sobre 4 π epsilon 0. Porque é interessante a gente entender que o campo elétrico, assim como a força elétrica, potencial elétrica, a gente vai ver mais adiante, eles são inversamente proporcionais à permissividade elétrica do meio, que é esse epsilon aqui, a gente viu nas aulas. Agora, basicamente, eu só vou substituir os valores. Eu sei que esse K aqui, como eu já havia dito, o K do vácuo, ele vale 9,0 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Esse é o valor do K. Então, quando eu for escrever a expressão agora, já substituindo os valores, eu já vou substituir no 1 sobre 4 π epsilon 0 esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, substituindo as informações que nós temos, o campo no ponto P vai ser definido da seguinte forma, ó. Vai ser igual a 1 sobre 4 π epsilon 0, que é o K, vai ser 9,0 vezes 10 a nona. Aí aqui a gente pode calcular trazendo as unidades de medida, ó. A unidade de K é Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes o módulo da carga, né? O módulo da carga a gente tem lá em cima, que nós fizemos a transformação. O módulo da carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, aqui a gente coloca 2,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pelo quadrado da distância. Essa distância nós vimos aqui em cima, que vale 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vai ser 3,0 vezes 10 a menos 2 metro ao quadrado. Até aqui, tudo bem, Luiz? Aqui, uma coisa. Como que é essa fórmula? Eu não entendi a parte inicial ali de como é a fórmula. Ah, sim, então. A equação ela é definida, essa equação do campo elétrico aqui que você não entendeu, aqui do cantinho.
essa equação aqui, ela é obtida da definição de campo. Que o campo, ó, vou fazer aqui em cima no cantinho, ó. O campo, ele vai ser a força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova, a carguinha aqui. E aí, quando a gente substitui a fórmula, a equação da força, a gente chega na equação do campo, que ela eu vou escrever o K aqui para ficar mais simples, tá? Você visualizar. K0, módulo de Qzão, dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, o que a gente tem que entender dessa expressão aqui? O campo elétrico, ele cai com o quadrado da distância, porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E quando a gente vai calcular campo elétrico, olha só, a força elétrica, escrevendo aqui em função do K, a força elétrica que a gente viu lá no início do curso, ela é calculada fazendo K vezes módulo de Qzão, vezes módulo de Qzinho, dividido pelo quadrado da distância. Então, basicamente, o que foi feito aqui? Basicamente, eu peguei essa expressão da força aqui, ó, e substituí na expressão do campo. De forma que, quando eu substituo a expressão da força na expressão do campo, observe que eu tenho um módulo de Qzinho no denominador. Vai aparecer um módulo de Qzinho no numerador, eu vou cortar esse Qzinho, módulo de Qzinho com esse módulo de Qzinho, vai sobrar só o módulo de Qzão em cima. Então, aí eu tenho essa expressão aqui. Comparando as duas equações, Heloísa, eu tenho aqui a do campo elétrico e a equação da força elétrica. Qual que é a diferença entre as duas? Que uma tem um Q só? Qual que tem um Q só? O campo elétrico. Isso não... a do campo elétrico. Isso. E o que isso quer dizer? Será que eu preciso de duas cargas para ter um campo elétrico ou uma carga só já é o suficiente? Uma carga só. Então quanto que eu calculo campo, quanto que eu calculo força? Eu vou calcular a força elétrica. Calcula campo quando tem uma força só e força elétrica quando tem mais de uma. Isso, ó, campo elétrico eu vou calcular quando eu tenho campo elétrico eu vou calcular quando eu tiver uma única carga, eu já consigo calcular o campo elétrico. A força elétrica eu vou calcular quando eu tiver duas ou mais cargas, porque a expressão ela depende de duas cargas. Entendeu? Entendi, sim. Como o nosso problema aqui ele me dá só uma carga, só uma esfera carregada, uma esfera pontiforme, eu posso calcular o campo elétrico usando a expressão da definição de campo, que é força pela carga. Abrindo a expressão, eu tenho que o campo é K vezes o módulo de Qzão por D ao quadrado. Tudo bem? Eu não entendi dessa parte, porque meio que é uma fórmula dentro da outra, né? Isso. É uma dentro da outra. A partir de uma, a gente obteve outra. Entendi. Entendeu? Aí, ó, quem que é esse D quadrado? O D é a distância do ponto que eu estou medindo o campo até a carga. Que aí, no caso, ele deu no enunciado, ó, ele deu um ponto distante 3 centímetros dessa esfera. Então, esse é o meu ponto de referência. Que está aqui embaixo, ó, a distância.
Esse módulo de quesão é a carga, né? O módulo da carga do corpo. E esse K é a constante elétrica do meio, em que depende do epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo. Agora aqui, Heloísa, basicamente é só calcular, ó. Eu tenho 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado no denominador. Como que fica isso aqui? 3,0 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Eu tenho que multiplicar os dois expoentes. Hum. E também multiplicar o 3 vezes 3, né? Que aí vai dar 9. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 9,0 vezes 10 a nona, né? Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Escrever assim. Não vou sumir com a unidade ainda não. Vezes 2,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido por 3 vezes 3 dá 9, né? Então, 3 ao quadrado é 9,0 vezes 10. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Menos 4 metro quadrado. Agora, olha só que bacana que vai acontecer aqui. Eu tenho 1 metro quadrado aqui no numerador e aparecer 1 metro quadrado no denominador, eu posso cortar. Então, vai cortar esse metro quadrado com esse metro quadrado aqui. Por isso que, como na constante elétrica do meio tem a unidade de metro quadrado, a distância tem que ser convertida para metro. Você vai obter 1 metro quadrado e vai conseguir cortar. Aqui, mais ainda, ó, a minha carga é coulomb. Eu tenho um coulomb quadrado aqui embaixo, da constante. Então, eu posso cortar esse coulomb aqui com o expoente 2 do coulomb quadrado do denominador. Então, aí vai sobrar só a unidade Newton por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Agora, mais ainda, ó, eu tenho 9 aqui e 9 aqui embaixo, eu posso fazer 9 dividido por 9 dá quanto? Isso, então eu posso cortar esse 9 aqui com esse 9. Então vai sobrar só isso aqui, ó. Agora ficou menor, né? A gente reduziu essa expressão. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. O E vai ser, sobra o 2 aqui em cima, né? 2,0. Olha só, eu tenho 10 a nona e 10 a menos 6 aqui. Como que a gente pode resolver isso aqui, Luiz? Eu tenho uma multiplicação entre eles, ó. Multiplicando essas bases. Multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Muito bem, muito bem. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 9 mais menos 6, né? Ali é menos 6, dividido. Aí sobrou um 10 a menos 4 aqui embaixo, ó, dividido por 10 a menos 4. E agora já saiu direto a unidade de campo elétrico, que é coulomb, desculpa, é Newton por coulomb. Ó, mais com menos vai dar menos. 9 menos 6 vai ser igual a 3. Então, eu tenho que o campo vai ser igual a 2,0 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10
a menos 4. E aí, divisão de mesma base. Como que eu posso resolver isso aqui? Repete a base e subtrai os expoentes? Isso. Só que aí o expoente de baixo ele já é negativo. Então, quando eu for subtrair e que eu fizer menos com menos, isso vai dar mais. É isso? É porque quando ele sobe, ele tem que passar com o sinal contrário, não é? Quando ele sobe, ele tem que passar com o sinal contrário. É isso aí. Se ele está negativo, ele vai passar. Positivo. Isso, então vai ser 2,0 vezes 10 a 6 menos 4. Menos com menos vai ser mais. Menos com menos vai ser mais. E aí, olha só. 6 mais 4. 10. Isso. Então, o campo elétrico no ponto P, ele tem uma intensidade de 2,0 vezes 10 elevado a 10 Newton por Coulomb. Então, esse é o campo no ponto P. Pronto. Tá aí, ó. Esse aqui que a gente calculou é o módulo do campo elétrico. Se ele te pedisse direção e sentido, aí você tem que fazer o seguinte, ó. Lá no ponto P, voltando aqui para o nosso esquema. Essa carga é uma carga positiva ou negativa? Aqui, a carga que eu estou analisando. Positivo. Então, no ponto P, ela vai gerar um campo de aproximação ou de afastamento? Aproximação? Mas Ah, aí, não, afastamento. isso, a carga, quando ela é positiva, ela gera um campo de afastamento, um campo repulsivo. Tá aqui no nosso esquema no item A. Então, aqui, quando a gente vai lá no ponto P, eu vou ter um campo que ele vai ter a mesma direção da distância, que é essa aqui, perpendicular, paralela à distância, e o campo vai apontar para lá. Ó. Então, esse foi o campo que a gente calculou ali. Então, se a gente fosse fazer a representação vetorial do campo no ponto P, devido à presença dessa carga, está aqui uma representação. Tudo bem? Tudo. Difícil? Não. Tranquilinho, né? Aí, ó, no item C, ele pede o seguinte. A força elétrica sobre uma carga de prova de 4 nanocoulomb colocada no ponto P. 4 nanocoulomb. Como é que eu posso transformar essa unidade para coulomb? Ó, a carga dada foi uma carga. Eu vou chamar ela, como ele chamou ela de carga de prova, eu vou fazer isso aqui, ó. A minha carga de prova vai ser o meu Qzinho. É uma carga. Para transformar para coulomb, eu vou ter que pegar o 4 e colocar ele multiplicado por 10 a menos 9. Isso. Muito bem. Você vai ter que pegar o 4 e multiplicar ele por 10 a menos 9. Então, 4 nanocoulombs é equivalente a 4,0 vezes 10 a menos 9. Coulomb. Pronto. Agora, como que a gente pode calcular a força? Ah, eu posso calcular a força usando aquela expressão que a gente viu lá em cima, né? Aqui, ó. A força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho por D ao quadrado. Não é isso?
Ah, não, mas olha só. Eu não vou usar essa expressão aqui. Eu tenho uma expressão bem mais fácil. A gente não definiu o campo fazendo a força dividido pela carga de prova? A gente não definiu o campo assim, ó. Sim. O campo é igual à força elétrica dividido pela carga de prova. O módulo da carga de prova. Ah, então, se a carga está dividindo, o módulo dela está dividindo, inversa a divisão, ela está dividindo, eu posso passar ela multiplicando. Então, a força elétrica agora, ó, eu posso calcular ela fazendo o produto dessa carga de prova, que ele me deu, o módulo dela, com o campo elétrico naquele ponto. Ah, mas eu não tenho campo elétrico naquele ponto. Tem sim, ó, a gente calculou ele no item B. Tá aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu só vou substituir na carga o valor da carga que ele deu, carga de prova, e o campo eu vou substituir por 2 vezes 10 a 10 newton por coulomb. Daí, vai ficar assim, ó. A força elétrica vai ser igual a o módulo da carga, né, que vai ser 4,0 vezes 10 a menos 9 coulomb, vezes o campo naquele ponto P que a gente calculou ali em cima, que vale 2,0 vezes 10 a décima, ao décimo expoente, né? 10 a 10 newton por coulomb. Olha só que legal. Agora, como aparece a unidade coulomb da carga, eu tenho a unidade coulomb aqui no denominador, eu posso cortar essa unidade com essa, vai sobrar a unidade newton, que é a unidade de força. E agora eu posso resolver, ó. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Isso. E aí eu vou ter novamente aqui a multiplicação de bases iguais. O que que eu faço com a multiplicação de bases iguais? Repete a base e soma os expoentes. Isso, muito bem. Repete a base e somos expoentes. Então, ó, repetindo a base, vezes 10. Agora eu vou somar os expoentes. Menos 9 mais 10. Quanto que vai dar isso aqui? 1. Isso. Então vai ser expoente 1, então vai ser 8,0 vezes 10 newton. 8 vezes 10. Aí, como ficou 1, eu posso multiplicar o 8 com 10? Pode. Tá aí, ó, a força. 80. Isso. Então essa é a força que essa carga de prova vai sentir. Tudo bem? Tudo. Difícil? Não. Aí, olha só, você tem lá a expressão da força, né? Essa expressão aqui, K, Qzão, Qzinho por D quadrado, mas você pode usar essa expressão, não vai estar errado, mas aí você vai ganhar tempo usando a expressão da definição de campo elétrico. Essa aqui foi a forma que a gente definiu o campo, ó, o campo elétrico. O campo elétrico é a força dividido pelo módulo da carga. Então, aí, se o módulo da carga está no denominador, está dividindo, inversa divisão, multiplicação. Então, se eu passar o módulo da carga multiplicando, eu vou obter a força elétrica de uma forma bem mais simples. Claro, conhecendo o campo elétrico no ponto em que foi colocada a carga de prova.
Tranquilinho? Beleza. Então, acho que nosso tempo já passou, né? Já são 8h05. Tenta fazer para mim, Heloísa, se você tiver um tempinho, o exercício 2, que esse exercício 2 ele é bem interessante também, ó. Ele fala basicamente o seguinte: suponha que você deseja realizar um experimento e solta uma gota de óleo. Esse experimento de campo elétrico com gota de óleo, basicamente é o experimento de Millikan. Aí ele tem uma gota de óleo de massa M e carga Q em uma região do campo elétrico uniforme E, conforme a figura a seguir. Então, eu tenho aqui a gota de óleo, o campo elétrico nessa região, e aí ele pede o seguinte, ó: mesmo sob o efeito do campo gravitacional, a gota move-se para cima. Nessas condições, determine o módulo do campo elétrico encontrado nesse experimento. Então, para fazer isso aqui inicialmente, como que a gente pode começar a fazer ele? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de forças. Como que fica o diagrama de forças aqui, ó? Se eu tenho um campo elétrico que ele vai de baixo para cima, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho um objeto aqui, não preciso saber, a gente não precisa saber o formato dele, e um objeto aqui em cima, em que o campo, Heloísa, quando a gente tem lá as cargas, os campos nas cargas, ele sai de qual carga e entra em qual carga? Ele sai da negativa e entra na positiva? Não. Ó, se eu tenho uma carga positiva, como é que é o campo nessa carga? Se eu tenho uma carga positiva, o campo vai estar saindo ou vai estar entrando? Se a carga for positiva, vai estar saindo. E se ela for negativa? Ó, vamos fazer uma aqui. Se ela for negativa, Se ela for negativa, ele vai estar entrando. isso. Aí vai ser atrativo. Isso é um campo atrativo, muito bem. Então, se ela é negativa, o campo aponta para ela. Se ela é positiva, o campo aponta para fora dela. Então, eu posso pegar essa ideia e trazer para cá, ó. Se o meu campo é um campo de baixo para cima, ele está saindo da de baixo e entrando na de cima. Então, eu posso concluir que esse corpo de baixo ele tem que tipo de carga? Uma carga positiva ou negativa? Positivo? Ah, muito bem. Esse cara aqui de baixo ele vai ter uma carga positiva. Se ele sai da positiva e entra na negativa, aqui embaixo é positivo e as linhas e o campo elétrico aponta para cima, qual que é o sinal desse corpo aqui de cima? Negativo? Negativo, muito bem. Esse cara aqui de cima é negativo, ó. Agora, olha só, dá até para a gente definir já de imediato o sinal dessa gota aqui. Se essa gota ela está sendo atraída pela placa negativa, qual que é o sinal dela? Positivo. Ah, então essa gota ela é positiva, muito bem. E se ela é positiva, o campo elétrico tem mesma direção e sentido da força, então eu tenho a força elétrica para cima também. Aí agora, quando a gente fizer o diagrama, para a gota, o diagrama vai ser o seguinte. Ó, o diagrama para a gota não é isso não.
O diagrama para essa gota, Heloísa, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a gota. Quais forças atuam sobre ela? O diagrama é isso, a gente vai representar as forças que atuam sobre o corpo. Quais forças atuam sobre essa gota? Positivo e negativo. Sim, então, mas quais forças eu tenho? Eu vou ter uma força peso. Sempre que você for fazer o diagrama, você tem que colocar a força peso. A força peso, ela sempre vai apontar para baixo, ó. Então, eu vou ter a força peso dessa gota apontando para baixo. Então, esse cara aqui é o peso. E a outra força que existe nesse corpo, já que ele está subindo, o que faz essa gota subir é uma força da natureza elétrica. Então, eu vou ter uma força elétrica para cima. Ó. Aqui tem uma força elétrica. Então, basicamente, como essa gota aqui ela está livre, né? Não tem nenhum contato, não tem nenhum fio nela, eu só vou ter a força peso e a força elétrica. Se ela tivesse em contato com a superfície, iria aparecer a força normal. A força normal é uma força de contato do corpo com a superfície. Se ela tivesse presa a um fio, iria aparecer no diagrama uma força de tração ou tensão, na onde o fio estivesse conectado nela. Se ela estivesse presa, por exemplo, a uma mola, iria aparecer nesse diagrama aqui a força elástica. Como ela não está em nenhuma superfície, em contato com nenhuma superfície, não tem nenhum fio e não tem mola, não tem tensão, não tem tensão no diagrama, não tem força elástica e não tem vetor normal. Só essas duas forças aqui. Tudo bem? Tudo. Aqui, a professora de biologia, ela já mandou o link para entrar na aula dela. Sim, beleza. Sem problemas. Não, aí tenta fazer para mim, manda a resolução dele. Qualquer dúvida você pode mandar para mim. Aham, eu faço e mando para você. Beleza. Obrigado, tá, Heloísa? Obrigada a Boa você. noite, Desculpa Paula. boa tarde. Não, sem problemas. Sem problema não. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Boa aula. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.